Nesta terça-feira se comemora o Dia Mundial da Água. A data foi criada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1993 para promover a consciência em todo o mundo sobre a importância deste recurso natural para a promoção da vida saudável no planeta. Aqui no Brasil, o Marco Legal do Saneamento tenta ampliar o atendimento à população. A medida foi contestada na Justiça e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado. Cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Além disso, o país perde aproximadamente 40% de toda a água potável captada nos sistemas de distribuição, quantidade suficiente para abastecer mais de 63 milhões de brasileiros. Quando o assunto é esgoto, os números também impressionam. Segundo o IBGE, apenas 46% do volume são tratados. Para reverter esse quadro, o Congresso aprovou o Marco Legal do Saneamento Básico. A nova lei pretende garantir que 99% da população tenha água de qualidade e 90% contem com a coleta de esgoto até 2033. Para isso, o marco facilita a participação da iniciativa privada no setor. O marco obriga que haja licitação para que os municípios contratem serviços de água e esgoto e determina que os estados formem grupos para contratar serviços de maneira coletiva com o objetivo de favorecer os pequenos municípios. A nova lei também prevê a reutilização da água como maneira de poupar os recursos hídricos. É um dos maiores programas ambientais, eu diria, né, que o país implementou nos últimos anos. Porque com o marco hídrico, os investimentos em saneamento vão ampliar de forma muito expressiva, né? E isso vai aumentar a qualidade da água dos rios brasileiros. E disponibilizar, então, uma água de maior qualidade para todos os usuários naquele rio, naquela bacia hidrográfica que fazem uso abaixo de pontos de lançamento de efluentes de tratamento de esgoto. Mas a norma foi contestada na Justiça. Partidos políticos entraram com 4 ações no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade do Marco Legal do Saneamento Básico. O argumento seria que a lei viola a autonomia federativa e poderia criar monopólio no setor privado nos serviços que oferecem água e esgoto. O relator desse caso, o ministro Luiz Fux, entendeu que a lei é constitucional e, por maioria, o STF manteve o marco legal. O marco regulatório consolidou proposta inovadora para os instrumentos de cooperação interfederativa, movido não só pelas experiências regulatórias das últimas décadas, mas também pela busca de sustentabilidade econômico-financeira e viabilidade dos vínculos de parceria entre a administração pública, com o poder concedente, e os agentes econômicos, as concessionárias. Compreendo que o novo Marco Legal do Saneamento Básico divisou justamente garantir um regime jurídico de transição que se revela adequado à paradigmática mudança do desenho regulatório. Era preciso que houvesse uma cláusula, um sistema de transição. Bom, e para repercutir o tema, eu converso agora ao vivo com a doutora em Direito, Caroline Lucena. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rafaela. Prazer participar do programa. Prazer é todo nosso. A senhora que é professora de Direito Ambiental e tem também várias pesquisas em torno do assunto. Quais são os principais avanços e gargalos, em linhas gerais, no que se refere a políticas públicas que versam sobre o uso, o acesso à água no país? Bom, Rafaela, falando rapidamente sobre os nossos marcos legais, a gente pode destacar, antes mesmo da Constituição, o Código das Águas, mas de forma mais coerente com o sistema legislativo protetivo que nós temos no meio ambiente, a gente pode destacar a própria Constituição, a Política Nacional de Recursos Hídricos e, claro, as declarações internacionais da ONU, como a de 2010, que considerou a água como um direito humano. Uhum. Então, esse sistema legislativo, ele garante o acesso à água de forma igualitária, principalmente reconhecendo a sua importância enquanto direito humano. Agora, o que nós precisamos enfrentar é justamente porque a Política Nacional de Recursos Hídricos garante que a água é um bem econômico e assim pode ser explorado.
Porém, é preciso que se garanta também que aqueles que não têm acesso à água, inclusive por motivos econômicos, também dela possam se utilizar, dela possam dosar da forma que é necessária. Então, esse aí seria um gargalo. Como o Brasil vem conseguindo equilibrar esses dois valores, essas duas questões? Veja, nós temos políticas públicas de acesso. Agora, existem ainda alguns enfrentamentos a serem feitos. Por exemplo, Rafaela, eu sou sertaneja, eu sou do interior da Paraíba e percebo que nós ainda estamos engatinhando e reconhecendo formas de conviver com a escassez de água. Uhum. A gente não combate a seca, a gente precisa ter políticas públicas que com ela conviva. Então, esse ainda é um dos gargalos. E dentro disso, né, nesse contexto, é importante que a gente entenda que a população ela precisa ser formada para isso. Uhum. Políticas de educação ambiental, para que as pessoas saibam lidar com a água e, principalmente, que entendam que aquele bem lhe pertence, mas também pertence às futuras gerações. As futuras gerações também vão precisar desse recurso. Então, políticas de educação ambiental, com enfoque na proteção da água, também precisam ser desenvolvidas no nosso país. Achei interessante a senhora citar o papel da sociedade, né? Porque a gente fala muito do poder público e de outros atores envolvidos. O papel de cada cidadão é fundamental. Agora, como é que o Poder Judiciário ele pode contribuir também? Vem contribuindo na preservação da água, no uso sustentável? Veja, as tomadas de decisão precisam levar em consideração 3 pontos que são muito importantes. Primeiro, de que se está lidando com um bem ou com o risco de comprometimento de um bem que é vital. A gente não consegue se desenvolver, humanamente falando, sem água. Uhum. Não é só uma questão econômica. O segundo são as dificuldades que existem, não só, né, em determinadas regiões, em que isso se agrava um pouco em razão de efeitos climáticos, mas também em razão da quantidade de recursos que já foram comprometidos em razão de uma certa ingerência ambiental por parte do poder econômico. Uhum. E estar atento também, e me permita fazer um parêntese, Rafaela, foi importante a atitude do Supremo Tribunal Federal, inclusive buscando meios eletrônicos através da inteligência artificial, para que processos que versem sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU tenham preferência com relação aos julgamentos e que a Corte ela já esteja preparada para analisar aquele processo, levando em consideração que está ali no objetivo do desenvolvimento sustentável. O que isso tem a ver com a água é que um dos objetivos é justamente o acesso à água potável. Nós estamos em 2022 e precisamos ainda discutir políticas de acesso à água potável, à água de qualidade. Não é somente acesso à água, a um manancial, mas a uma água de qualidade que não ofereça riscos à vida humana e nem mesmo ao meio ambiente. Medidas relacionadas à Agenda 2030, inclusive, uma das prioridades da gestão do ministro Fux, presidente do Exato. Supremo, né? Bom, e agir é fundamental o quanto antes. Muito obrigada pelas suas reflexões, pela sua participação hoje, viu? Doutora Carolina Lucena, boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau, igualmente.